Você conhece algum remédio para tratar o colesterol? Eles são chamados de estatinas. Nessa aula eu vou explicar por que você precisa saber tudo sobre os medicamentos que o seu paciente está fazendo uso, assim como os efeitos colaterais associados. Isso pode alterar todo o jogo da sua prescrição de exercícios. Outro tema que eu vou falar aqui nessa aula é: será que o treinamento físico é capaz de reduzir os níveis de colesterol? Me acompanhe até o final para entender essa história. Seja muito bem-vindo, você está no canal Além da Cinesioterapia. Eu sou a professora Glaucia Gonzaga e esse é o nosso espaço para falar de exercícios terapêuticos. Bom, vamos começar falando então sobre o que são essas estatinas. Os inibidores da 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase, ou também chamado de estatinas, e eu vou adotar esse segundo nome aqui na aula, são os medicamentos mais usados para problemas cardiovasculares em todo o mundo. As estatinas são usadas especificamente para reduzir a concentração sérica de colesterol. E com isso ela é capaz de diminuir o risco dessa pessoa ter algum problema cardiovascular lá no futuro. Os problemas ligados ao colesterol e a outros tipos de gorduras são chamados de dislipidemias. Eu tenho que falar devagar esse nome, senão eu erro. Tratam-se de distúrbios do metabolismo dos lipídios. E quando esse problema acontece, a gente nota alterações nas lipoproteínas e nos lipídios, nas gorduras do sangue, que são duas lipoproteínas. O HDL é a lipoproteína de alta densidade, também é chamado de colesterol bom, e o LDL, que é uma lipoproteína de baixa densidade, que é também conhecido como o colesterol ruim. Quando a gente fala de reduzir os níveis de colesterol no sangue, a gente está pensando especificamente no LDL, que é o colesterol ruim. As estatinas são medicamentos capazes de reduzir os valores de LDL no sangue. Quando a mulher vai envelhecendo e entra na menopausa, os níveis do estrogênio caem e esse também é um fator que pode favorecer o surgimento das dislipidemias. Consequentemente, essa mulher tem um maior risco cardiovascular. E é uma coisa que a gente tem que ficar atento, né, pessoal? Porque quando a gente tem o colesterol elevado, a gente não vai ter nenhum sintoma. É uma condição silenciosa. A gente só vai saber se o nosso colesterol está alto ou baixo se a gente fizer um exame de sangue. O tratamento com estatinas é muito importante para essas pessoas que têm colesterol alto e ele só pode ser feito após uma avaliação médica. Essa é a intervenção farmacológica mais eficiente para reduzir o LDL. Só que existem alguns efeitos colaterais que são preocupantes e que podem afetar uma porcentagem significativa dessas pessoas que fazem uso dessas estatinas. Antes da gente falar dos efeitos colaterais das estatinas, é importante ressaltar que quando a gente fala de doenças cardiovasculares, são multifatores, são diversas questões que podem favorecer, que vão aumentar a chance dessa pessoa ter algum problema. Essa é uma preocupação que a gente tem hoje no mundo inteiro, porque é muito grande o número de pessoas que vão a óbito em função das doenças cardiovasculares na atualidade. E entre os fatores de risco, a gente pode citar a hipertensão arterial sistêmica, o colesterol alto, as condições de sobrepeso e obesidade, o diabetes mellitus e o sedentarismo. Ou seja, quanto mais desses fatores a pessoa apresentar, maior o risco que ela tem de ter uma doença cardiovascular, como um infarto, por exemplo. E é por isso que eu sou tão apaixonada pelo exercício físico, porque a gente tem evidências concretas de que o exercício físico feito regularmente, eu vou falar mais sobre isso nessa aula, é capaz de diminuir consideravelmente o risco cardiovascular de um indivíduo. Então, se você ou seu aluno, seu paciente, foi lá, fez um exame de sangue e descobriu que seus níveis de colesterol ruim, o LDL, estão altos, pode ser que o médico te prescreva algum medicamento do grupo das estatinas. Mais uma vez eu vou reforçar aqui, eles só podem ser tomados com prescrição médica, até porque a gente tem várias dosagens de estatinas e só o médico vai saber qual é a dosagem certa para a sua situação. E ele vai considerar os outros riscos cardiovasculares que você tem, ele vai considerar a sua idade, ele vai considerar toda essa complexidade que faz parte de cada paciente.
Só que o que acontece é que aproximadamente 25% das pessoas que fazem uso das estatinas acabam experimentando algum tipo de dor muscular. Ou seja, a cada 4 pessoas que tomam estatinas, uma delas vai ter dor muscular. É uma porcentagem bem alta. Eu trouxe até a bula de um medicamento aqui para compartilhar com vocês, que é a atorvastatina cáusica, que é da classe das estatinas, ou seja, é um remédio para reduzir o colesterol. E olha só o que está escrito aqui na bula. Na parte de interação medicamentosa, ele fala: siga estritamente as orientações do médico. Medicamentos que reduzem a quantidade de lípides, gordura no sangue, agem no metabolismo de lípides no fígado. Raramente isso pode levar à alteração dos níveis de enzimas hepáticas na corrente sanguínea, que voltam ao normal com diminuição ou retirada do medicamento. Recomenda-se que testes de função do fígado sejam feitos antes do início do tratamento e periodicamente. Então, pode acontecer também alguma interferência no funcionamento do fígado. Então, o remédio vai ser tomado pelo paciente, mas o médico precisa monitorar como o corpo dele está reagindo àquela administração. Aí depois ele fala: a atorvastatina cáusica deve ser usada com cuidado em pacientes com maior risco de alterações da função do fígado, por exemplo, uso abusivo de bebidas alcoólicas e portadores de doenças hepáticas. Pode ser que você dê uma sobrecarga para o seu fígado se você começar a tomar esse remédio. Aí o médico tem que avaliar todo o contexto, o estilo de vida desse paciente. Pacientes com AVC hemorrágico, que é um tipo de derrame cerebral prévio, parecem apresentar um risco maior para apresentarem um novo AVC hemorrágico. Relate imediatamente ao seu médico se surgirem inesperadamente dor muscular, olha só, ele já menciona aqui, alterações da sensibilidade ou fraqueza muscular, particularmente se for acompanhada de mal-estar ou febre. Miopatia, entre parênteses, dor ou fraqueza muscular, devido à lesão dos músculos, diagnosticada através do aumento dos valores da substância CPK no sangue, já vou falar já sobre ela, e miopatia necrosante autoimune, doença muscular, podem ocorrer em pacientes que usam atorvastatina cáusica, sendo mais frequentes naqueles que usam medicamentos que aumentam a concentração sistêmica de atorvastatina. E aí ele dá o exemplo de eritromicina, claritromicina, entre outros medicamentos. Gente, cá entre nós, né? Se a gente começar a ler as bulas de tudo, a gente não toma nenhum remédio. Avise imediatamente o seu médico caso você faça uso de alguma dessas medicações. Há raros casos de rabdomiólise, é isso mesmo, destruição de células musculares acompanhada de alteração da função dos rins e insuficiência renal aguda, relatados em usuários de medicações da classe de atorvastatina cáusica. Por isso, em situações em que os riscos de rabdomiólise aumentarem, como infecção aguda grave, hipotensão, cirurgia de grande porte, politraumatismos e etc., recomenda-se a interrupção temporária de atorvastatina cáusica. Aí ele continua, né, falando de gestação, de amamentação e tudo mais, mas eu queria destacar aqui com vocês essa questão da dor muscular, que realmente pode acontecer desde uma dor leve até destruição de tecido muscular mesmo. Então, cerca de 1/4 desses pacientes podem experimentar um ou mais desses sintomas que estão descritos aqui, como dor leve, cãibras, fraqueza muscular e, em casos raros, bem raros, a rabdomiólise. Aí eu faço uma ponte com a nossa avaliação, porque quando a gente está abordando o nosso paciente, pensando na prescrição do exercício físico, a gente precisa saber quais são os remédios que essa pessoa está tomando e saber qual a função de cada um deles. Aí vale a pena a gente pesquisar, ler a bula, procurar se aprofundar nessas questões, considerando os efeitos colaterais possíveis. Porque às vezes os pacientes vêm com algumas queixas para nós que inicialmente não fazem muito sentido. A gente às vezes esquece que tem remédios ali que podem interferir em todo esse jogo. Agora, como as estatinas são capazes de causar dor e dano muscular? Qual a justificativa de um medicamento para colesterol ter o potencial, a capacidade de causar problemas lá na fibra muscular?
Vamos entender um pouquinho melhor isso. Bom, a gente não sabe com 100% de clareza tudo o que acontece nessa relação entre as estatinas e o dano muscular. O que já se sabe até o momento é que esse grupo de medicamentos está ligado à produção em excesso de oxigênio reativo. As mitocôndrias acabam produzindo muito oxigênio reativo e isso teria a capacidade de produzir danos nas fibras musculares. Pode também ter alguma relação na forma como o nosso organismo tenta eliminar essas proteínas que foram danificadas nas células musculares. A gente sabe também que as estatinas são capazes de aumentar a concentração da creatina quinase. E a creatina quinase é um marcador clínico de degradação de proteína muscular. Ou seja, quando está se quebrando proteína, a gente tem um aumento dos níveis de creatina quinase no nosso organismo. Por isso, alguns autores tentam explicar o aumento da creatina quinase ao surgimento de dor. Só que também já foi visto que existem pacientes que têm um aumento da creatina quinase e não sentem dor. Isso nos leva a crer que tem mais coisa aí envolvida, não é só a creatina quinase a culpada por fazer a pessoa sentir dor muscular. Provavelmente é um mecanismo muito mais complexo do que a gente pode imaginar. E a gente sabe, quem me acompanha aqui já me viu falando isso várias vezes. Quando a gente fala de dor, é sempre uma questão muito complexa e multifatorial. Então já foi provado que não é só a creatina quinase a responsável, ou digamos, a culpada pela dor musculoesquelética. E essa é uma questão que pode limitar muito a qualidade de vida da pessoa. Dependendo da intensidade dessa dor que ela está experimentando, ela não vai ser capaz de fazer exercícios, muito menos se for um treinamento de força. Isso pode comprometer as suas atividades de vida diária, as suas atividades de lazer. Então acaba impactando em vários aspectos da vida dessa pessoa. Nós temos também algumas pesquisas realizadas dizendo que as pessoas que fazem uso de estatinas não se adaptam totalmente ao estímulo do treinamento. E aí é um ponto que chama a nossa atenção e que reforça mais uma vez a necessidade da gente conhecer os medicamentos que o nosso aluno ou paciente está fazendo uso. De repente você vê aquela pessoa lá com fraqueza, com indisposição, sempre reclamando de câimbras, pode ser que tenha alguma influência com a estatina que ela está tomando. Então vamos observar todo esse contexto. A gente tem os problemas, as doenças cardiovasculares, nós temos as estatinas, que são excelentes aliados para reduzir o colesterol e reduzir o risco cardiovascular, mas nós temos também o exercício, que é uma poderosa ferramenta não farmacológica para reduzir também os níveis de colesterol. Agora, se a pessoa faz uso da estatina e a estatina acaba prejudicando ou dificultando a prática dos exercícios, a gente começa a ter problema aí. O ideal seria a gente poder unir a terapia farmacológica com a não farmacológica. Então, pensando nessas questões, eu trouxe aqui uma pesquisa bem interessante que fala sobre esse assunto. Um pouco sobre um artigo cujo título é "O uso de estatinas melhora a proteção cardiometabólica promovida pelo treinamento físico em ambiente aquático, um ensaio clínico randomizado". Percebam que o próprio título do artigo já traz uma afirmativa positiva. Vamos ver como esse estudo foi conduzido. Inicialmente eles falam sobre as estatinas, falam sobre a importância do treinamento físico para o tratamento das dislipidemias e falam também da importância do exercício para melhorar o condicionamento cardiorrespiratório desses pacientes. E ele coloca ainda na introdução que o tratamento isolado com estatinas ou o treinamento físico pode promover melhora do perfil lipídico. Estatina ok, exercício ok. Mas se eu somar essas duas condutas, será que eu tenho uma potencialização desses efeitos? E eles comentam justamente que existem poucos estudos avaliando esses efeitos associados. E esse estudo tem um diferencial que ele colocou mulheres idosas para fazer exercícios no ambiente aquático, exercícios aeróbicos e exercícios de treinamento de força.
E por que eles fizeram exercícios na água? Eles argumentam que a imersão leva a um menor impacto nas articulações, menor pressão arterial, maior volume sistólico, débito cardíaco e consumo de oxigênio, além de supressão do sistema renina-angiotensina, maior liberação de peptídeo natriurético e aumento da capacidade oxidativa, o que, conjuntamente, é capaz de melhorar o estado de saúde dessas pessoas idosas com dislipidemias. Para isso, então, eles recrutaram 69 mulheres idosas, sedentárias, dislipidêmicas, ou seja, que tinham alterações no colesterol, e não tabagistas. Elas não fumavam. E eles fizeram uma divisão de grupos, sendo um grupo de pessoas não medicadas e o outro de pessoas medicadas. E eles falam que essa divisão foi feita com a intenção de avaliar a influência do uso de estatinas nas adaptações lipídicas ao treinamento físico. E o medicamento que elas estavam tomando era a simvastatina nas doses de 20 mg e 40 mg. E aí então eles formaram grupos nos quais o primeiro era composto por pessoas que foram submetidas a um treinamento aeróbico em meio aquático. O outro grupo foi submetido a um treinamento de força também no meio aquático e o terceiro foi o grupo controle. Todos os participantes tinham que manter os seus hábitos alimentares e não podiam colocar mais exercícios na sua rotina. Tinham que ser só esses que estavam sendo praticados na pesquisa. Foram feitas análises bioquímicas para medir o colesterol total, o LDL, que foram os desfechos primários, também os triglicerídeos, os níveis de HDL, que é o colesterol bom, e a relação colesterol total HDL. Foram os desfechos secundários. Para saber sobre os hábitos alimentares dessas pacientes, eles adotaram um registro alimentar. Essas medidas foram feitas antes do início das intervenções e repetidas 72 horas após o término do período de 10 semanas. E eles também fizeram medidas antropométricas para ter uma boa caracterização da amostra. Em relação aos dois grupos que fizeram exercícios, tanto o aeróbico quanto o de força na água, ambos foram feitos durante 10 semanas, numa frequência de 2 vezes por semana, e cada sessão durava 45 minutos, em ambos os casos. Eles faziam 8 minutos de aquecimento, depois 30 minutos da parte principal, dos exercícios propriamente, e 7 minutos de desaquecimento. O grupo que fez exercícios aeróbicos na água foram submetidos a um treinamento intervalado. Foram feitos 6 blocos de 5 minutos, sendo 4 minutos destinados ao estímulo de treinamento e o outro 1 minuto para recuperação. O grupo que fez o treinamento de força na água fez os exercícios adotando a velocidade máxima de execução dos movimentos. Todos mantiveram um tempo fixo de 1 minuto e 20 segundos para cada exercício. Percebem que foi tudo muito bem fechadinho ali, né? Muito bem sistematizado. Já o grupo controle fez o quê? Eles também não ficaram parados. Eles também foram submetidos a um programa não periodizado de exercícios de relaxamento em imersão, a fim de manter a mesma quantidade de imersão semanal das participantes dos dois grupos que fizeram os exercícios. Então, dessa maneira, eles conseguiam parear os efeitos fisiológicos da imersão nos desfechos lipídicos dos 3 grupos experimentais. E quais será que foram os resultados encontrados? Vamos acompanhar. Bom, eu falei lá no começo que eram 69 mulheres, mas no meio do caminho algumas voluntárias vão se perdendo e isso faz parte do estudo mesmo, isso é comum. E no final, quem fez o procedimento por completo foram 62 participantes. Em relação à parte do registro alimentar, não teve nenhum efeito significativo no grupo. Agora, o que foi visto de diferente ali, de resultado significativo? Foram encontrados efeitos significativos para o fator de grupo para todos os desfechos analisados no presente estudo: colesterol total, triglicerídeos, LDL, HDL e relação colesterol total / HDL, indicando que o exercício aeróbico na água, o treinamento de força na água e o grupo controle apresentaram alterações distintas decorrentes dos treinamentos para cada desfecho.
Os testes estatísticos que foram aplicados mostraram que, ao comparar o grupo controle com aqueles dois grupos que fizeram exercícios, houve de fato uma diferença importante, ou seja, houve uma melhoria no perfil lipídico dessas idosas, tanto no grupo que fez exercício aeróbico como no grupo que fez treinamento de força na água. Agora, se a gente comparar quem fez o aeróbico e quem fez o treinamento de força, entre esses dois grupos não teve nenhuma diferença significativamente importante. E o que aconteceu com o pessoal do grupo controle? Olha só, o grupo controle apresentou diferenças médias com comportamento oposto ao observado nos outros dois grupos, ou seja, quando o grupo do exercício aeróbico e o grupo do treinamento de força teve redução nos resultados, ou seja, diminuiu o colesterol dessas praticantes, o grupo controle teve um aumento. Aumentou o colesterol total, aumentou o TRI, aumentou o LDL e a relação colesterol-HDL. E quando os grupos do aeróbico e do treinamento de força tiveram um aumento nos resultados, o grupo controle teve uma diminuição, e isso se refere ao HDL, que é o colesterol bom. Então, o colesterol bom caiu no grupo controle e aumentou nessas mulheres que fizeram esses dois tipos de exercícios. Então, os autores comentam sobre essa questão, dizendo que o achado principal do estudo está ligado à influência positiva do uso de estatinas nas adaptações decorrentes do treinamento de força na água, maximizando seus efeitos benéficos nos níveis de colesterol total, LDL e relação colesterol total/HDL. Portanto, foi parcialmente confirmada a hipótese de que as participantes medicadas apresentariam melhorias de magnitudes maiores nos desfechos de colesterol total e de LDL, independentemente do modelo de treinamento. As estatinas foram capazes de promover efeitos aditivos sobre os benefícios do treinamento físico. Ou seja, é uma combinação interessante, tomar o remédio para colesterol, mas também fazer o exercício físico. E ele explica no seu estudo que os inibidores da hidroximetilglutaril coenzima A redutase promove um maior estímulo ao aumento da síntese e da expressão dos receptores de LDL, resultando em aumento da captura do colesterol circulante. Depois ele fala que outros autores que fizeram estudos semelhantes também tiveram achados muito parecidos com estes. Ele fala de um outro pesquisador, o Cohen e colaboradores, que avaliaram a adição de um programa de treinamento físico combinado ao uso diário de rosuvastatina de 10 mg, que também faz parte da família das estatinas, durante 10 semanas também em sedentários de ambos os sexos. Esse estudo avaliou só as mulheres, né? Esse outro fez com homens e mulheres. E o que eles encontraram foi uma tendência decrescente nos níveis de colesterol total e de LDL, e um aumento do colesterol bom naqueles incluídos no grupo com exercícios mais rosuvastatina. Então, reforça esse achado. Se você ou se seu aluno tem colesterol alto e só tomar o medicamento, o seu colesterol vai baixar, ok? Mas se além de tomar o medicamento você fizer um exercício, você vai ter benefícios ainda maiores. Um outro estudo de Witke mostrou que um programa de exercícios aeróbicos de intensidade moderada 2 vezesinhas só por semana, durante 3 meses, foi capaz de promover adaptações positivas nos desfechos de perfil lipídico, principalmente o triglicerídeo e o HDL. No caso, baixou o tri e aumentou o HDL, o colesterol bom. Então, eles falam que esses resultados corroboram os achados do presente estudo, onde as participantes medicadas iniciaram os protocolos de treinamento já recebendo tratamento com simvastatina, e as que realizaram tratamento aeróbico em meio aquático não apresentaram alterações com magnitudes significativas nas variáveis estudadas, quando comparadas às participantes do grupo que não fazia uso da medicação. Eles reforçam também que tanto o treinamento de força quanto exercícios aeróbicos da água foram capazes de promover melhorias no perfil lipídico de mulheres idosas com dislipidemia.
Aplicando isso para o nosso paciente, a gente poderia dizer que a gente pode priorizar a combinação desses exercícios ou mais aeróbicos, mais treinamento de força. Se o seu objetivo é reduzir o colesterol, não faz tanta diferença assim trabalhar com força ou aeróbico. E a explicação para isso tudo, né, ou as hipóteses levantadas, estão ligadas à otimização da lipoproteína lipase, que é uma proteína de colesterol éster, lecitina, colesterol, aciltransferase, lipase hepática e fosfolipase A2 com o treinamento. E como todo estudo, eles falam que o estudo deles também tiveram limitações, e a principal foi que a amostra foi exclusivamente composta por mulheres idosas. Então a gente não sabe se aconteceria o mesmo se isso fosse feito em homens ou se fosse feito em mulheres mais jovens. Também eles usaram aquelas doses específicas de simvastatina, 10 ou 80 miligramas. Será que o resultado seria igual se fossem dosagens diferentes? Não sabemos. Também eles colocam que a gente não sabe se seria o mesmo resultado se fosse usado a atorvastatina, a rosuvastatina ou a pitavastatina. E qual será que foi a conclusão a qual eles chegaram? Por fim, eles falam que mulheres idosas dislipidêmicas, não medicadas ou intolerantes à simvastatina podem adotar o treinamento físico aquático como uma ferramenta de tratamento para melhorar o perfil lipídico. Vamos pensar então lá no que a gente falou no comecinho da aula, da possibilidade da pessoa tomar estatina e sentir dor muscular, ou até algum efeito mais grave. Então, provavelmente ela vai ter que suspender esse medicamento, né? O médico vai fazer essa suspensão. Então, a gente vai pensar no tratamento não farmacológico. Ou o médico vai pensar em alguma outra alternativa, mas é fato que, se ela for praticante regular de exercícios físicos, ela vai ter benefícios em relação aos seus níveis de colesterol. Por outro lado, pacientes idosas do sexo feminino com dislipidemia que estão em uso de simvastatina, mas persistem com níveis não controlados de colesterol total e de LDL, que é o colesterol ruim, também podem se beneficiar dos efeitos do treinamento aeróbico em meio aquático e de resistência, aumentando o efeito hipolipemiante do medicamento. Temos então boas notícias, tanto para aqueles que fazem uso, como para aqueles que não fazem uso das estatinas, seja por qual motivo for. Lembrando sempre, né, pessoal, que a gente está falando de um assunto muito sério, que são as doenças cardiovasculares. E o colesterol alto, mais uma vez reforçando, não vai dar sintoma nenhum. Então, é muito comum, eu já vi muitos pacientes falando assim, acabou minha caixa, eu compro semana que vem, depois eu vejo, né? Porque ele não sente a necessidade, a urgência de tomar um medicamento por uma coisa que ele não tá vendo, né? Ele não tá sentindo nenhum incômodo, não é uma situação que tá causando dor, por exemplo, mas é uma condição silenciosa. Então, se foi prescrito, se tem indicação, se não teve nenhum efeito colateral, felizmente, tem que tomar direitinho, no horário certo, na dosagem certa, sem fazer substituições. Eu deixei a referência aqui nessa página para vocês e faço um convite para você que quer continuar estudando, para você que quer sair do raso, venha ser membro do canal. Aqui você tem acesso a quiz exclusivos, selos de fidelidade e vários materiais de estudos, entre outros benefícios que vão fazer você se aproximar ainda mais do universo da cinesioterapia. E tenha certeza, esse é um grande diferencial, independentemente da área que você queira seguir. Espero que essa aula tenha sido útil para você e que você sempre se lembre de perguntar ao seu paciente quais medicamentos ele está tomando antes de prescrever os exercícios. Um grande abraço e até a próxima!